Então vocês também podem tentar, vai ser a mesma coisa. Então, só os diáconos estão fazendo a memorização da palavra, mas seria ótimo se os irmãos também o fizessem aqui na frente. Então vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós te agradecemos. Nesse tempo precioso do Senhor, nós agradecemos pelo Senhor ter nos salvo, ter nos permitido a esperança gloriosa de podermos entrar no seu corpo, na sua igreja. Agradecemos por toda a graça e a verdade, Senhor. Nós estamos refugiados deste mundo, dentro do corpo de Cristo, para cumprir a sua vontade, para podermos pregar a sua palavra. Nós agradecemos por sua graça. Enquanto nós vivemos dentro da igreja, corpo de Cristo, que o Senhor Deus possa nos ensinar quão precioso é a igreja, quão importante é a igreja, qual é a relação que a igreja tem comigo, o que é que eu preciso fazer dentro da igreja. Todas essas coisas que o Senhor Deus possa nos ensinar através da palavra, que o Senhor Deus possa nos conduzir. Senhor, que a igreja seja um local onde nós possamos ouvir e aprender a Sua palavra. Enquanto ensinamos e aprendemos, nós também, como pessoas que estamos aprendendo a Sua palavra, todas essas pessoas possam obedecer à palavra do Senhor, possam fazer a glória do Senhor, para que o Senhor possa nos fazer compreender que isto é a igreja, que nós possamos viver em nossas vivências mostrando os rastros de Cristo, para que em toda a nossa vivência a glória do Senhor se manifeste e o Senhor possa nos conduzir. Nós, em toda a nossa vivência, enquanto cumprimos a sua vontade, o Senhor já nos prometeu que haveria de nos permitir a benção. Nossa igreja, corpo de Cristo, estamos vivendo uma vida preciosa diante do Senhor, que o Senhor possa nos conduzir, nos proteger e sempre estar nos guiando. Senhor, nós estamos planejando pelo retiro de outono também. E por retiro do outono, que o Senhor permita para que muitos espíritos perdidos possam receber a salvação, ser conduzidos para diante do Senhor. Nossos irmãos e irmãs, todos nesse trabalho do preparo que o Senhor Deus possa estar nos ajudando para que nós não nos cansemos. Senhor, o pastor Lee e vários outros pastores foram para a viagem à Mongólia. Que o Senhor Deus permita a graça para que todos eles possam finalizar muito bem essa missão e voltarem saudáveis, assim que o Espírito Santo possa conduzir. E para todos aqueles que estiverem junto dele, que o Senhor Deus permita a sua graça, o seu amor, para que nesse tempo precioso também, todos os nossos irmãos e irmãs que não estiverem presentes aqui hoje, que o Senhor Deus permita a graça, onde quer que eles estejam, para que não se esqueçam da graça do Senhor, para que assim possam ser protegidos e conduzidos. E nós pedimos e dependemos somente da mão e da graça de Deus e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nos salvou e nos permitiu para que nós possamos entrar dentro da sua igreja, corpo de Cristo. Amém. 읽겠습니다.
Eu agradeço pelo cântico do coral. Vamos procurar 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Primeiro Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 16. Se já acharam os 3 versículos, nós iremos ler todos juntos. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregando aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Então, nós já estamos em setembro, então os dias já estão ficando bem frios, e ouvindo esse cântico, o meu coração ficou bem emocionado. Então, eu preciso agora confortá-lo, mas eu não sei o que fazer. Eu gostaria de ouvir mais uma vez o cântico do coral. Então, hoje o cântico foi sobre a cruz do Senhor Jesus. Então, o lugar onde o Senhor ele se tornou a cabeça é a igreja. E é por isso que nós temos recebido a salvação, estamos vivendo dentro da igreja. Que lugar é a igreja? Se nós não conhecemos muito bem o que é a igreja, a nossa vida de fé não tem como crescer. Então, enquanto nós vivemos essa vivência dentro da igreja, então, dentre as coisas que mais nós percebemos e precisamos passar por cima é a igreja. Então, enquanto nós vivemos dentro da nossa vida, nós temos alguma dificuldade, tem momentos que nós nos deparamos com problemas que não conseguimos resolver com nossa própria força, e nesses momentos nós recebemos a ajuda da igreja. E nós percebemos quão precioso é a igreja naqueles momentos. E é por isso que hoje, na palavra, apóstolo Paulo está enviando uma carta para Timóteo. Então ele está dizendo, esperando ir ver-te bem depressa. Então, escrevo-te estas coisas, porque se tardar, Timóteo, se eu vier tarde, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Ele escreveu esta carta para Timóteo. E é por isso que no versículo 15, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Então eu escrevo esta carta para que você saiba para onde, como você deve andar. Então, como que nós devemos andar dentro da igreja do corpo de Cristo? Então, quando nós falamos casa de Deus, então a Bíblia diz que é a igreja. Então, sobre esta casa de Deus, nós vamos aprender um pouco. E a casa de Deus, esta igreja, como é que nós pensamos sobre a igreja? Como é que eu estou pensando sobre a igreja? Em terceiro lugar, como é que eu devo agir dentro da igreja, corpo de Cristo? Então, enquanto o tempo nos permitir, eu quero pregar essa palavra. Então, se nós olharmos o versículo 15, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, esta casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Então, esta igreja, se nós olharmos na literatura original, nós já aprendemos que a eclésia, eclésia significa um corpo separado, discernido. Quer dizer que quando nós falamos sobre esta igreja,
1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, ele explica muito fácil, realmente, exatamente o que é a igreja do Senhor. Ele fala que é a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Então, santificados, mas onde é que nós precisamos ser santificados? É dentro de Cristo Jesus. Então, santificados em Cristo Jesus. E eles falam, chamados santos em todos o que? Todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala com todos os. Então, se nós olharmos nesta palavra, nós podemos ver que o significado da igreja é que uma pessoa sozinha não tem como se tornar a igreja. Então, nós precisamos estar dentro da igreja, corpo de Cristo, sermos santificados, todos aqueles que invocam o seu nome. Assim como na palavra de Efésio, nós podemos ver os santos de Efésio. Então, nós podemos falar que são aqueles que são santos. Ele sempre fala no plural. Então, se nós olharmos na palavra de Mateus, o Senhor ele já disse que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu também estarei no meio deles. Então, Mateus capítulo 18, quer dizer que quando 2 ou 3 pessoas estão reunidas, isto é a igreja. Uma pessoa sozinha não tem como se tornar a igreja. Então, nós podemos ver que nós todos, quando estamos reunidos, ali se torna a igreja. E quem é a cabeça dessa igreja? É o Senhor. Quer dizer que o Senhor ele estará conosco. O Senhor é a cabeça da igreja. Então, o Senhor, enquanto estava neste mundo, antes de morrer e ressuscitar, enquanto ele vivia neste mundo, o próprio Senhor Jesus ele já disse, em Mateus capítulo 8, versículo 20, ele já disse que até as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Então, enquanto o Senhor Jesus ele vivia neste mundo, o Senhor Jesus ele tinha esse seu corpo, mas esse corpo do Senhor ainda não estava completo. E é por isso que o Senhor Jesus ele morreu na cruz e ressuscitou. É por isso que através da morte e ressurreição do Senhor Jesus, todos aqueles que se reúnem diante do Senhor, nós podemos chamá-lo de igreja. Quer dizer que o Senhor é a cabeça dessa igreja. Então, nós sabemos muito bem sobre esta história. E é por isso que esta igreja não é algo que o homem pode criar, que o homem pode formar. Então, a igreja, como na Bíblia já foi dito, nós podemos ver como que o Senhor Deus ele já preparou a Cristo. Como em Atos capítulo 3, é o Cristo, Cristo que foi enviado, foi preparado desde o princípio. Quer dizer que Cristo ele já foi preparado desde o princípio para ser enviado. E esse Cristo é o quê? A cabeça da igreja. É por isso que Cristo ele já estava predestinado a vir para este mundo, para se tornar a cabeça da igreja desde o princípio. É por isso que o Senhor Deus, ele desde o princípio, ele já nos escolheu dentro de Cristo. Quer dizer que nós estamos dentro de Cristo, nós todos aqueles que recebemos a salvação dentro de Cristo. Isso significa a igreja. Então, esta igreja não é algo que o homem pode criar. Quer dizer que desde a criação existe o plano de Deus, existe a vontade de Deus, que é a igreja. E é por isso que o homem, quando ele fala sobre a igreja, é algo muito errado ele dizer que a igreja é dele, que a igreja não é formada por ele, a igreja não é criada pelo homem, a igreja é formada somente por Cristo Jesus. Então, se nós olharmos em apóstolo Pedro, ele havia dito para o Senhor, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, ele já havia confessado a sua vida de fé assim dentro do Senhor. E o Senhor disse que realmente sobre esta pedra estabelecerei a minha igreja, edificarei a minha igreja. Quem edifica é o Senhor Jesus, não é o homem. Então nós podemos ver, dentre várias palavras, entre vários homens que creem no Senhor, dentre muitos homens que fazem essa vontade do Senhor, eles criam a igreja e dizem, é a minha igreja, mas isso está errado. Então não é a minha igreja, é a igreja do Senhor. A igreja é criada pelo Senhor Jesus. E é por isso que essa imagem da igreja não é formada pelo homem, mas sim é criada, é formada pelo Senhor Deus. Então é por isso que esta igreja,
Esse formato, ela tem uma forma. Quando nós olhamos para os edifícios eles têm diversas estruturas diferentes. A igreja também tem a sua estrutura. Então, quando nós olhamos para a igreja, tem muitas pessoas que pensam que a igreja é esse prédio, esse edifício aqui, mas não é. A igreja é um grupo que foi discernido deste mundo, foi escolhido deste mundo. Então, nós chamamos a igreja, realmente o edifício da igreja, e essa igreja ela tem diversos formatos diferentes. Pode ser um formato bonito, pode ser um formato bom, pode ser confortável, ter acessibilidade ou não. Existem diversas formas dentro da igreja. Mas não é somente essa igreja do prédio que tem esse formato, mas nós podemos dizer que a igreja em si também possui, quer dizer que é o corpo de Cristo, ela tem toda a sua estrutura, tem todo o seu corpo, não é? Os seus órgãos, as suas partes. Vamos procurar a palavra de Efésios hoje. Vamos procurar a palavra de Efésios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 22, eu irei ler. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então aqui ele fala que a igreja é o seu corpo. Então, pessoal, pensem bem. Você tem somente o corpo, você não tem a cabeça, tem só o corpo. Então, se nós falarmos em formato de homem, isso quer dizer que esse homem está morto. Então, como é que o corpo do homem é estabelecido? Ele está estabelecido com cabeça e corpo. Pense bem, se a cabeça está cortada, está morto. Então, quando nós pensamos na igreja, nós não devemos pensar somente no corpo, nós precisamos pensar na cabeça como um conjunto, a cabeça e o corpo. É por isso que quando nós expressamos sobre a igreja, como é que devemos expressar? Quer dizer que Cristo e a igreja, quer dizer que é sempre Cristo e a igreja. Então, quando nós falamos igreja, nós estamos reconhecendo que Cristo ele está dentro da igreja como cabeça, e é por isso que é sempre a igreja, sempre Cristo. Nós sempre falamos sobre os dois. Então, Cristo e a igreja, cabeça e o corpo, nós sempre precisamos lembrar desta relação. Quando nós pensamos na igreja, nós precisamos pensar, existe a cabeça. Então, quando nós falamos tem a cabeça, tem muitas coisas que nós precisamos pensar. Então, a cabeça, ela faz o corpo se mexer, faz a cabeça crescer. Então, pensem bem, o nosso corpo, ela não cresce sozinha, não é? Vamos procurar a palavra de Colossenses. Colossenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 19. Versículo 19, vamos ler todos juntos. E não ligada à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Então, pessoal, realmente nós quando olhamos para o corpo do homem, o corpo não cresce sozinho. O corpo recebe todos os hormônios de crescimento, é por isso que ele cresce. Então, a igreja também é a mesma coisa. A cabeça precisa fazer o corpo crescer para que ela cresça. Então, quando nós olhamos o formato da nossa igreja crescendo, nós podemos verificar. Nós podemos ver os 40 anos da nossa igreja que já existiu. Olhem para a nossa igreja desde o princípio e agora. É muito diferente. Então, esta igreja, com esse formato tão precioso que nós temos, quem é aquele que conduziu? É Cristo, a cabeça. Então, a cabeça que faz crescer. E é por isso que quando nós vivemos dentro da igreja, nós sempre precisamos lembrar que existe a cabeça. Então, mas no momento que nós esquecemos sobre a cabeça, tem momentos que vivemos pensando, mas esquecemos. Então, a igreja e a cabeça, tem pessoas que pensam isso de forma separada. Então, qual é a vontade da cabeça? Qual é a vontade de Deus? Então, nós precisamos saber como que essa vontade do Senhor Deus vem para o corpo, para a igreja. Como é que eu preciso cumprir essa vontade do Senhor? Mas se eu não penso, eu simplesmente só vivo a minha vida dentro da igreja, é um problema. E é por isso que quando nós pensamos sobre
a igreja, nós sempre precisamos pensar que a igreja está sempre com a cabeça em cima dele. Sempre precisa lembrar que existe a cabeça. Então, o Senhor ele falou sobre a igreja, e quando ele fala sobre, na palavra de Efésios, e fala sobre a família, não é mesmo? E sobre a família, ele fala para as esposas e os maridos, não é? Como Efésios capítulo 5, ele disse para as esposas elas sujeitarem ao marido, e o marido precisa amar a esposa como Cristo entregou-se a si mesmo pela igreja. Então, dessa mesma maneira, precisa amar a esposa. Então, a ordem que o Senhor ele permitiu para o marido é o amor. E o que ele permitiu de ordem para a esposa é a sujeição. Então, se nós olharmos em Efésios, realmente ele fala em Efésios capítulo 5, versículo 32, dizendo que este é o grande mistério, a qual eu falo sobre Cristo e a igreja. Então o Senhor ele está dizendo que é grande este mistério, que é a igreja. Então quer dizer que ele fala sobre Cristo e a igreja. Então nós podemos ver que o casal eles se tornaram o quê? Uma união, não é? Um só. Então da mesma maneira nós todos os cristãos que recebemos a salvação nos tornamos em um só. Então quando nós falamos sobre a igreja, nós sempre nos referimos a Cristo e à igreja. Então é por isso que esta igreja, então, que é Cristo, que está como cabeça. Então, esta igreja do Senhor, essa posição da igreja. Que posição é esta? Nós precisamos pensar um pouco. Então, vocês lembram que existe uma posição dessa igreja? Então, quando nós olhamos em Efésios, capítulo 1, versículo 22, também, como nós já lemos, então o Senhor, ele já estabeleceu ele como a cabeça sobre todas as coisas. Quer dizer que o Senhor ele foi posto sobre cabeça sobre todas as coisas. Quer dizer que sobre todas as coisas da igreja. Então, se nós pensamos nessa palavra, onde está a igreja? A igreja está sobre toda a criação. Quer dizer que a criação é todas as coisas que o Senhor Deus ele fez, todas as coisas que existem, nós chamamos de criação. Então quer dizer que nós estamos vivendo dentro dessa criação do Senhor. Então se nós olhamos com um grande formato, nós podemos chamar que toda a criação é a igreja, corpo de Cristo, que é o universo. A igreja está sobre este universo. Então, essa posição da igreja é uma posição muito extraordinária, grande. Então, nós precisamos lembrar disso. E isso não é algo que eu possa pensar facilmente do jeito que eu quero, do meu próprio pensamento. Tem pessoas que falam muito fácil sobre a igreja, dizendo: nossa, como é que a igreja é assim? Nossa, a igreja é assim, a igreja é assado, não tem amor. Ah, e sempre vão e falam de qualquer jeito sobre a igreja. A igreja não é um lugar onde o homem ele pode falar do jeito que ele quer, é a igreja que é corpo de Cristo. Quer dizer que Cristo está como a cabeça. Mas esta igreja, quando eles falam, ah, esta igreja é assim, então isso está muito errado. Então nós podemos ver que sobre a igreja existe Cristo, quer dizer que Cristo é a cabeça. Então o formato, a forma que nós falamos sobre a igreja, nós precisamos tomar cuidado. Quer dizer que o Senhor ele existe sobre toda a criação. Então sobre esta igreja, o Senhor ele continuamente ele está nos dizendo. É por isso que em Efésios, em Colossenses também, quando ele fala sobre a igreja, ele fala sobre Cristo, ele está dizendo que isto é um mistério. Então, diante do Senhor Deus existe um mistério. Quando nós lemos a palavra da Bíblia, nós podemos ver que existe o mistério do Senhor, o mistério de todas as coisas, o mistério da fé. Então, nós podemos ver que aparecem diversas palavras, como nas palavras que nós já lemos de Efésios, realmente existem um mistério, não é? Então, o mistério dentro do Senhor Deus, o mistério da fé, o mistério diante do Senhor Deus. Quando nós falamos sobre este mistério, o mistério tem muitas das vezes que ele se refere ao mistério como algo que está bem escondido, que nós não vamos conseguir descobrir, mas tem vezes que não é assim. Vamos procurar Colossenses, Colossenses capítulo 2, versículo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 2, eu irei ler.
para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, em todas as riquezas da plena certeza da Igreja, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Então nós podemos dizer que o mistério de Deus, que é o quê? Cristo. Então, Cristo ser mistério. Vocês conseguem entender uma coisa dessas? Mistério é algo que está escondido. Mistério é alguma coisa que foi escondido para que os outros não saibam muito bem. Mas Cristo já foi pregado para todas as pessoas. Não existe ninguém que não conheça a Cristo. Mas por que que a Bíblia diz que Jesus é o mistério? Então, nós podemos dizer que Cristo ser um mistério, porque manifesta muitas das verdades do Senhor que estão expressas aqui. Quer dizer que a verdade que foi manifesta. Então, é uma verdade que está aberta para que todas as pessoas possam saber, mas o mais incrível é que as pessoas elas não conseguem compreender. Isso não é algo incrível? Então, Cristo é a igreja. A Cristo é o mistério do Senhor e a igreja também é o mistério do Senhor, mas as pessoas não conseguem saber. As pessoas que receberam a salvação realmente vão aprender, mas as pessoas que não receberam a salvação não sabem de forma alguma o que é a igreja. Quem recebeu a salvação precisa ir aprendendo agora o que é a igreja, precisa aprender quem é Deus, precisa saber o que é todas essas coisas. E é por isso que nós precisamos fazer o que primeiro? Nós precisamos saber como. Precisamos conhecer o Senhor, o que? Usando a nossa força. Nós precisamos o que? Pôr a nossa diligência. Nós precisamos pôr a nossa energia para podermos aprender o que é a igreja. Então, este formato nós chamamos como mistério de Cristo, mistério da igreja. Então, o mistério do Senhor é Cristo. Então, quer dizer que o mistério de Cristo é a igreja. Se nós olharmos na palavra de Efésios capítulo 3, vamos procurar Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 3. O Senhor, ele diz dessa maneira, apóstolo Paulo diz dessa maneira. Se nós olharmos em Efésios capítulo 3, versículo 3 e 4, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Quer dizer que aqui o Efésios, quando nós lemos sobre Efésios capítulo 3 aqui, nós podemos aprender sobre esse mistério do Senhor. Quer dizer que é sobre o Efésios capítulo 2, que se liga ao 3. E quando nós olhamos em capítulo 3, versículo 4, ele fala: por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então, o que é isso? Quer dizer que ele está falando para você ler o quê? Primeiro, capítulo 1, capítulo 2. Porque no capítulo 1 ele introduz e capítulo 2 ele fala sobre... Realmente tem várias coisas como nação, como cultura, não tem como se unir de forma alguma, porque são gentios e judeus que não tem como se reunirem aqui. Não podem se unir de forma alguma neste mundo. Por quê? Os gentios, qual é o formato que eles possuem? Se nós olharmos capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de vós outros. Vós, noutro tempo, erais gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, versículo 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Quer dizer que eles se aproximaram. Quer dizer que este é o segredo de Cristo. Este é o segredo de Cristo. O que é o segredo de Cristo? Quer dizer que dois que não podem se unir agora se tornaram uma união. Quer dizer que eles podem formar uma união. A união representa o quê? A igreja. A igreja é um exemplo grande da união. Então pense bem, os irmãos que estão sentados ao meu lado agora, olhem para o lado. Vocês podem olhar para o lado de vocês? Tem pessoas sentadas em família também. Mas tem pessoas que estão sentadas do lado de pessoas que nunca viram na vida. Mas por que nós estamos aqui? Nós estamos respirando o mesmo ar aqui dentro. Por quê? Por conta de Cristo. Nós não é que tenhamos o mesmo pensamento, o mesmo pai, o mesmo sangue, o mesmo mestre, a mesma cultura. Não é isso. Nós somos pessoas que estamos reunidos aqui por conta de um só motivo, que é Cristo Jesus. Esse mistério de Cristo, ele faz reunir dois que são diferentes em um só. Gentios e judeus não podem se unir de forma alguma, mas através de Cristo Jesus eles podem se unir. Quer dizer que um pecador e o Senhor Deus jamais podem se unir, mas eles se
uniram. Tá, a cabeça e o corpo, eles possuem formatos totalmente diferentes, de uma forma totalmente diferente, mas a cabeça e o corpo, eles se unem, eles podem formar um só corpo, quer dizer que esse é o mistério de Cristo. Então, a Bíblia nos fala desse jeito sobre o mistério do Senhor Deus. Ele explica sobre vários mistérios do Senhor e nos abriu e nos conta todas as coisas. As pessoas que verdadeiramente compreendem isso, realmente são totalmente diferentes. Então, quando nós olhamos para as pessoas que receberam a salvação, os cristãos também, o mistério de Cristo, esse mistério que é a igreja, quando nós pensamos sobre isso, realmente as pessoas que querem viver por isso, realmente não são muitos. São poucos. Algumas pessoas vêm na igreja domingo, quarta-feira e acham que isso é viver a vida dentro da igreja, mas não é. Não é. Você fazer a vivência dentro da igreja. A igreja é um lugar estabelecido pelo Senhor Deus. A igreja é uma posição onde o Senhor Deus ele criou, porque é o formato, é o corpo de Cristo que se manifesta neste mundo. Quer dizer que o Senhor ele abriu esse mistério para que todas as pessoas possam descobrir, conhecer o que é a igreja. Então nós vivemos dentro dessa igreja que é o corpo de Cristo. Nós somente podemos descobri-lo através de quê? Através da humildade. Então, através da humildade, eu posso compreender o que é a igreja, eu posso compreender o que é a união. Como em Salmos 149, versículo 4, porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação. Então pense bem, eu preciso ser manso e humilde. Então, as pessoas que eu estou pregando, sabem qual é o grande motivo de eles não conseguirem receber a salvação? Porque eles são arrogantes, são mais arrogantes que o Senhor Deus. E é por isso que não conseguem receber a salvação. Mas após receber a salvação, se nós não compreendemos a Cristo, nós não conseguimos compreender o Senhor, é porque eu sou arrogante. O meu pensamento, eu acho que o meu pensamento é melhor que o do Senhor Deus. Você precisa ser humilde para compreender esses mistérios de Deus. O mistério de Deus só se abre pela humildade. Então, esta igreja, existe um poder incrível. Quando nós vivemos dentro da igreja, nós podemos ver que existe um formato mais surpreendente que o Senhor Deus ele está guardando para nós. Quando nós vivemos dentro da igreja, nós fazemos diversas orações para o Senhor, mas tem vezes que a minha oração não é atendida, então eu reclamo, eu estou murmurando, mas quando o tempo vai passando, toda a oração que eu fiz diante do Senhor, eu posso ver que o Senhor Deus ele se manifesta, ele responde de forma mais incrível do que a minha própria oração. Isto é a igreja. Vamos procurar Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 18. Efésios capítulo 3, versículo 18. Eu irei ler. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória da igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então quer dizer que todas as coisas que eu penso, todas as coisas que eu desejo diante do Senhor, é o Senhor que Ele faz em abundância, que é Cristo. Quer dizer que Cristo ele está aonde? Como cabeça na igreja. É por isso que a igreja tem um poder incrível. Então, quando nós estamos aqui, nós pensamos para o retiro de verão, nós temos o retiro de verão, nós temos agora o retiro de outono também. Tem muitas pessoas que pregam para diversas pessoas, e quando essas pessoas elas pregam por muitas pessoas, nós falamos, nossa, que incrível, mas de onde que vem esse poder desses irmãos que pregam para tantas pessoas diferentes? Então não é que nós não estamos olhando para o indivíduo, cada um deles, cada um realmente tem um indivíduo que se esforçou, que se dedicou, é por isso que o Senhor Deus está utilizando esta pessoa, mas a força que essa pessoa tem provém da igreja, não vem dessa pessoa. Pensa bem, a minha mão direita é muito forte. Se eu bater, eu mato alguém. Vocês não vão acreditar nisso, não é? Mas... Então pense bem. Mas a minha mão direita tem poder? Se eu cortar a minha mão direita, não tem força nenhuma. A mão direita ela está conectada ao meu corpo, é por isso que eu tenho essa força. Não é mesmo?
E é por isso que nós, quando nós olhamos para a palavra de Coríntios também, nós todos somos seu corpo, seus membros em particular. Então ele diz que é o corpo de Cristo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Nós todos somente somos os ramos, somos as varas do corpo. Quer dizer que a vara não tem poder, é por isso que ela tem poder, por isso que ela vai dar frutos. Não é isso. De onde vem todo esse poder? Então, o formato da igreja, nós precisamos pensar o que é isso. E é por isso que quando nós olhamos para a igreja, o Senhor ele pôs a igreja sobre toda a criação. Ele pôs a igreja sobre toda a criação. E é por isso que a igreja sobre toda a criação, ele fez com que pudesse estar em abundância. E é por isso que o Senhor ele permite que há abundância dentro da igreja, dentro de toda a criação. Quem é esse? É Cristo Jesus. Então esse Cristo Jesus, onde ele está? Ele está dentro da igreja. Quer dizer que através da igreja, o Senhor ele faz todo o seu trabalho. Então, como a igreja é algo surpreendente, então é por isso que nós podemos ver que o Senhor ele criou toda a criação. Então, o Senhor ele permite para que essa igreja ela possa estar o quê? Em abundância neste mundo. Existe mais um trabalho que o Senhor ele faz, como Efésios capítulo 3. Realmente ele já disse aqui, realmente no versículo 10, dizendo para que agora, pela igreja, o multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, quer dizer, que são os anjos. Quer dizer que através da igreja, o Senhor ele ensina qual é o segredo de Deus, o mistério de Deus para os anjos. Então quem é que tem esse papel para ensinar os anjos? É a igreja. Pensem nos anjos. Os anjos não são incríveis? Não são seres incríveis? Nós somos pessoas que temos corpo, nós somos pecadores. Algo que é muito mais surpreendente do que nós seriam os anjos, mas o Senhor ele está ensinando todo o seu segredo da igreja através da igreja para os anjos. Isto é a igreja. Pessoal, o segredo do Senhor, da onde que se manifesta? Se manifesta no amor. Não é mesmo? Então o Senhor, ele é o Senhor da sabedoria, o Senhor da verdade, da sabedoria e do conhecimento, não é? O Senhor ele possui sabedoria e conhecimento, mas de onde vem toda essa origem do sabedoria e do conhecimento do Senhor? É dentro do amor. Se nós olharmos em 1 Coríntios capítulo 13, mesmo que eu fale sobre as falas dos anjos, realmente do que adianta se eu não tiver o amor? De nada adianta. Então, mesmo que eu tenha poder para profetizar e tenha todos os conhecimentos, eu tenha fé para mover montanhas. Mas se eu não tiver amor, não é nada. Então, mesmo que eu entregue o meu corpo, do que adianta se eu não tiver amor? Então, quer dizer que através da igreja, o Senhor, ele move todo o quê? Os principados e potestades dos céus. Ele ensina todos os anjos. Não é algo incrível? Então nós podemos ver que toda essa sabedoria do Senhor, nós podemos ver que a base de todo o conhecimento é através do amor. Então o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então isso até os anjos eles querem ver de perto. Vamos procurar essa palavra, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, eu irei ler. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que lhes havia de seguir, as quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Do que os anjos eles se surpreendem tanto? É que eles olham para o pecador, vermes como nós, e eles ficam se questionando, dizendo, como é que o Senhor ele sacrificou o seu próprio filho por esses homens tão imundos? Nem nós conseguimos compreender isso. Nós que somos pecadores, que vivemos pecando,
Como na palavra de Jó, capítulo 25, versículo 6, o Senhor ele disse que esse homem que é como o verme, e o filho do homem que é o vermezinho, como é que ele pode dar o seu filho unigênito para morrer? Nem os anjos não conseguem entender uma coisa dessas. Através dessa igreja, o Senhor ele ensina todo o seu segredo de pouco a pouco. Isto é a igreja. Pessoal, a igreja também. O Senhor ele manifesta através da igreja, ele unifica todas as coisas. O Senhor ele transformou toda a igreja, todo este mundo como um só, não é? O mundo era um só no início, mas o mundo foi dividido por conta do pecado. Então é por isso que quando nós pecamos, nós somente temos como nos separar de Cristo. E é por isso que todo este mundo está a cada momento se separando, 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 separando. Quando nós olhamos para este último formato, somente tem o que? Esse formato de se separarem, de separarem. Olhem para os políticos. Os políticos, cada momento mais, para eles viverem de forma prestigiada, para eles terem vantagem, eles separam. Separam os jovens dos adultos, separam mulher do homem, separam dos ricos dos pobres, separam das pessoas que aprenderam, daqueles que não aprenderam, que foram instruídos ou não foram instruídos, fazem toda uma divisão. Então, o Senhor, olhando para este mundo que foi separado através de Cristo, através da igreja, o Senhor, ele os unifica. Então, vamos procurar a palavra de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 10. Efésios, capítulo 1, versículo 10. Vamos ler todos juntos. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, Cristo, ele está o quê? Realmente como a cabeça da igreja. Então, todas as coisas dentro de Cristo podem ser unificadas. Esse é o formato da igreja. Então, eu vou tentar organizar as minhas falas novamente. A igreja, ela foi posta sobre toda a criação. Quer dizer que sobre a igreja, o Senhor, ele faz todas as coisas abundarem. Através da igreja, o Senhor, ele ensina todas as coisas. Quer dizer que nós precisamos permanecer dentro dessa igreja. Então, esta igreja, como é que eu estive pensando? Como é que eu vivi pensando sobre essa igreja? Como é que eu pensava sobre essa casa de Deus? Uma pessoa que não recebeu a salvação, ela tenta acabar com a igreja do Senhor. Se nós olharmos em Atos, capítulo 8, versículo 3, nós podemos ver que o apóstolo Paulo, que ainda era Saulo, quando ainda não havia recebido a salvação, ele queria o quê? Acabar com a igreja. Ele queria acabar com a igreja, queria aniquilar. Então ele tentava destruir, tentava assolar a igreja, destruir, acabar com a igreja. Então olhem para a história da humanidade. O homem quando tem poder, o homem quando tem toda a força, toda a sociedade ela se desenvolve, a civilização vai crescendo e nós podemos ver o que? Eles vão contra o que? A igreja. Então nós podemos ver Roma. Roma tinha poder, tinha tudo, tinha cultura, tinha todo o poder. O que é esta Roma, que era tão poderosa, fez? Perseguiu a igreja. Quando nós olhamos para a nossa geração, nós podemos ver que a Europa antigamente detinha todo a inovação, todo o desenvolvimento, e agora passou para os Estados Unidos, não é? Mas o que nós podemos ver neles? É a perseguição da igreja. Olhem para um país comunista que era a União Soviética. A União Soviética, antes, eles eram uma nação que cria no Senhor Jesus antes de se tornarem um país comunista. Então, realmente, eram pessoas que criam no Senhor Deus. Mas, Stalin, após ele conseguir deter o poder, ele começou a fazer o quê? A perseguir a igreja. Começou a se tornar o quê? Ir contra a igreja. Então nós podemos ver o que é a China que faz a perseguição contra a igreja agora. Quando eu assisti algumas notícias, no momento, tempos atrás, então se nós olharmos sobre no João capítulo 8, versículo 7, eles haviam mudado, porque agora tem Bíblias modificadas.
Eles falam que a mulher que foi pega em adultério, ele diz realmente, quem não tem pecado, primeiro atire a pedra. Então todos eles deixaram as pedras e foram embora, não é? Então, mas depois, o que é o que o Senhor Jesus ele fez? Ele diz realmente, tem alguém que te apedreja? Tem alguém que está te condenando? Então, realmente, eu também não te condeno, então pode ir embora. Então vai e não peques mais. Eles dizem desse jeito, não é na Bíblia, mas eles modificaram a Bíblia dizendo que o Senhor Jesus disse, tá bom, mas eu te condeno. Pegou a pedra e apedrejou e matou a mulher. Então nós podemos ver como eles modificam a Bíblia. Então o Senhor ele disse para não adulterar, não é? Nós não podemos o quê? Adulterar a palavra da Bíblia do Senhor Deus. O Senhor disse para não modificar essa palavra. Mas nós vivemos numa geração onde as pessoas elas modificam a Bíblia, criam Bíblias diferentes. Então nós podemos ver que a igreja que realmente as pessoas que não conhecem a igreja tentam acabar com a igreja. Então, nosso formato onde nós estamos vivendo nesses últimos tempos, nós podemos ver, nosso país vive muito bem agora também. Nós podemos ver que existem várias forças do homem, poder do homem, não é? Que se dedicaram, se esforçaram para criar essa sociedade, e nós podemos ver muito bem como é o poder, a influência do homem aqui, não é? Mas nós podemos ver que o Senhor ele já disse que o mundo ele há de nos odiar. Como em João capítulo 15, versículo 18, se o mundo nos odiardes, não é porque eles os odeiam, mas eles odeiam a mim. Então nós podemos ver que se nós somos do mundo, então o mundo vos amaria, mas vós não sois do mundo. É por isso que fostes escolhidos do mundo por mim. É por isso que o mundo vos odeia. Então, por que é que o mundo ele odeia a igreja? Por que odeiam a Cristo? Então, em João capítulo 7, versículo 7, então não é que realmente o mundo odeia a igreja, mas a igreja odeia, o mundo odeia a Cristo. Então, o mundo é um lugar maligno. É por isso que esse mundo ele odeia o Senhor Jesus. Todas as pessoas que creem no Senhor Jesus, todas as pessoas que foram escolhidas pelo Senhor, são odiados pelo mundo. Então, quando nós recebemos realmente o sofrimento, a perseguição pelo Senhor, realmente nós somos o quê? Bem-aventurados? Então, quando o mundo nos perseguir, nós precisamos ter o quê? Felizes, agradecidos, porque grande é o nosso galadão nos céus. Então, é por isso que eles perseguiram também todos os outros santos antes de nós. Então, nós, diante do Senhor também, enquanto nós seguimos o Senhor dentro da nossa vivência, realmente nós podemos ver que o mundo odeia a igreja. Tá, as pessoas que não creem na igreja, elas tentam acabar com a igreja. Então, mas as pessoas que não creem perseguem a igreja, elas zombam da igreja. Mas e os cristãos que receberam a salvação? Como é que eles pensam sobre a igreja? Pessoal, como é que vocês realmente pensam sobre a igreja? Então nós, incrivelmente, nós podemos ver que nós estamos o quê? Desprezando a igreja. Vocês acham que eu estou sendo muito rude nas minhas palavras? Vamos procurar a palavra de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11. Primeiro Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Eu irei ler. Nisto, porém, eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Então, se nós olharmos para a igreja de Corinto, eles tiveram a reunião da ceia que eles fizeram, e isso não é algo para eles serem elogiados. Por quê? Qual é o motivo disso? Versículo 18. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. De sorte que quando porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Então por que é que vocês estão sendo assim? Então é a ceia do Senhor?
É a ceia que o Senhor ele ordenou, nós estamos comendo. Mas agora uma pessoa ele come muito e agora está cheio e está ali já embriagado e já está com sono, outro está com fome, outra pessoa bebeu demais o vinho e está ali agora embriagado. Como é que estão fazendo essa ceia do Senhor e vocês podem fazer uma coisa dessas? É isso que ele está questionando. Então, qual é o motivo de vocês conseguirem fazer uma coisa dessa? É porque vocês estão desprezando a igreja. Versículo 22, eu irei ler. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus? E envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Então, se você pensa que a igreja do Senhor é um lugar realmente tão sagrado, como é que você pode fazer uma coisa dessas? Como é que você pode julgar os irmãos desse jeito tão fácil? Se você pensa na igreja de forma tão incrível, como é que você não consegue perdoar? Você está odiando continuamente? Como é que você pode ser assim? Porque você despreza a igreja. Pessoal, então eu quando falo para o meu filho, tem vezes que eu falo palavras muito severas para o meu filho. Quando eu falo isso? Quando ele não faz o dízimo. Se nós olharmos em Malaquias, no dízimo, ele disse que você não fazer o dízimo, você está roubando de Deus. Como é que você pode roubar algo que é de Deus? Então, você roubar do presidente é impossível, mas pense bem, como é que você quer roubar algo que é de Deus? Mas as pessoas roubam. Por quê? Porque pensam que a igreja não é nada. Desprezam a igreja. Quem é a cabeça da igreja? É Cristo. Então, já que desprezam a igreja, quer dizer que estão desprezando a Cristo. Então, nós, enquanto vivemos dentro da igreja, nós olhamos para a igreja de Corinto. Então, ele disse para nós não julgarmos, nós estamos julgando. Ele disse para não brigarmos, mas estamos brigando. Ele disse para não entrar em contexto, mas entram em contexto. Ele disse para não entrar em conflito, estão em conflito. Intrigas. Por que que é assim? Porque eu estou desconsiderando a igreja. Eu estou zombando a igreja. O que é eu zombar a igreja? Não é que eu estou zombando o corpo, eu estou zombando a cabeça. E quem é a cabeça? É o Senhor. É o Senhor que morreu por mim na cruz. Eu estou desprezando esse Senhor. Então, como é que pode haver uma coisa dessas? Então, como é que nós devemos pensar sobre a igreja? Quer dizer que ela é a base, a origem da minha vida. Não é mesmo? Então, os cristãos que receberam a salvação estão todos o quê? Dentro da igreja, corpo de Cristo. O Senhor ele não nos deixou no mundo. Então nós, quando estamos neste mundo, nós estamos nesse corpo de Cristo. Realmente nós somos o quê? Merecemos essa perseguição, porque é o corpo de Cristo. O mundo ele persegue, o mundo pode nos desprezar, mas os verdadeiros cristãos, como é que precisam pensar sobre a igreja? Precisam pensar como a minha vida. A igreja ela é a base da minha vida. Quer dizer que todas as coisas iniciam através da igreja. Isto é a igreja. Pessoal, se nós olharmos a palavra de Salmos, realmente em Salmos 8, o Senhor Deus ele criou todas as coisas, o sol, a lua e as estrelas. Então, mas o que é o homem para que o homem o estimes? Então, o que é o homem para que o Senhor realmente o adore? Então, se nós olharmos para para as estrelas, para que é o filho do homem mortal para que lembres dele? Que é o filho do homem para que o visites, não é? Então ele está dizendo que o Senhor que criou todo o sol, a lua, as estrelas, com os seus dedos, ele criou todos os céus com o seu dedo, mas por que é que ele está pensando neste homem? Senhor, o que eu sou diante do Senhor para o Senhor estar pensando desse jeito sobre mim? Em todas as coisas que o Senhor Deus ele criou, eu não sou nada, eu compreendo isso que não sou nada, mas o Senhor Jesus, ele veio e morreu por mim. Eu estou vivendo dentro dessa igreja, corpo de Cristo. Como é que eu estou pensando nessa igreja? Então nós precisamos pensar uma vez nisso.
Como é que eu penso sobre a igreja? Será que eu penso muito fácil sobre a igreja? Será que eu simplesmente venho no domingo, venho no quarta, participo da reunião, depois vou para casa? E isso é o trabalho da igreja? Não. Isso eu estou pensando de forma muito fácil sobre a igreja. A igreja é um lugar onde o Senhor ele está como a cabeça. Pessoal, eu já disse para vocês, não podemos esquecer que existe a cabeça. O Senhor existe na igreja. O Senhor está como cabeça. Então, como é que eu devo pensar sobre esta igreja? Então, dentro desse corpo, dentro dessa casa de Deus, como é que eu devo viver? Não é mesmo? Como é que eu devo viver dentro desse corpo do Senhor? Dentro dessa casa? Com qual formato? Qual é a minha atitude? Qual é a minha vivência? Primeiro, dentro da casa de Deus, como é que eu devo viver? Primeira coisa, eu preciso pensar que existe a cabeça, eu preciso viver conforme a vontade da cabeça. No momento que eu acho que não existe a cabeça, eu vivo do jeito que eu quero. Pessoal, vocês já viram no YouTube? Vocês podem pesquisar no YouTube. Procurem galinha que não tem cabeça. Já viram? Então, uma pessoa, ele criou. Ele cria galinhas, não é? Ele cortou a cabeça da galinha, mas ele cortou a cabeça e ali o cerebelo ficou vivo. Então, já que nessa parte do cerebelo fica vivo, ele manda ainda sinais e o corpo ainda continua correndo, não é? Então pense bem, para onde essa galinha vai correndo? Ela corre para todo lugar, não consegue enxergar, então ela vai correndo, bate, corre de um lado para o outro mesmo sem cabeça. Então pense bem, nós não temos cabeça, nós iremos viver desse jeito. Então nós precisamos ter a cabeça para podermos ver, olharmos, vivemos. Então, mas você sempre pensa que o seu pensamento está certo. Você acha que tudo o que você pensa está correto e você vive desse jeito? Então, se nós olharmos a palavra de Juízes, o Senhor ele fala como em todas essas palavras e diante. Então, nós podemos ver que os levíticos eles foram e estavam dando o sacrifício, a oferta diante do Senhor. E a tribo de Benjamim, eles, cara, a noite toda eles zombaram diante do Senhor Deus, e é por isso que eles foram mortos. E os levíticos viram que eles estavam mortos, cortaram eles em 12 pedaços e enviaram para cada tribo diferente. Por quê? E aquelas tribos que receberam esse corpo, eles pensaram, nossa, como que uma coisa dessa pode acontecer dentro da tribo de Israel? E eles foram descobrir o que era isso. Mas eles viram que Benjamim havia zombado diante do Senhor. É por isso que todos eles fizeram o quê? Eles fizeram a guerra para destruir a Benjamim. É por isso que a tribo de Benjamim quase desapareceu. E como é que a igreja termina? Como é que termina a Bíblia, perdão? Quer dizer que os homens não haviam reis naquele tempo, é por isso que cada um vivia como do jeito que parecia bom aos seus olhos, porque não existe o que é a cabeça. Já que eles agem de qualquer jeito, sem conseguirem ver. Não tem a cabeça, não conseguem ouvir, não existe nada. Todo o seu pensamento está certo. Então, nesse último tempo que nós estamos vivendo, é assim. Naquele tempo não havia rei. Hoje em dia também não temos o quê? Não existe padrão. Um rei, ele mostra o que? Padrão ao povo, mas não existe mais padrão. Cada um quer viver do jeito que ele acha que é certo. Cada um fala do jeito que quer, age do jeito que quer. É por isso que o homem se torna uma mulher muito fácil e a mulher pode se tornar um homem também muito fácil. Cada um pode ser o que quiser neste mundo. Não existe lei para governar. Mas, na igreja de Deus, na casa de Deus, nós vivemos conforme a vontade da cabeça. É o trabalho mais básico que existe. Qual é a vontade da cabeça? Qual é a vontade da cabeça? O que é que o Senhor lhe deseja de mim? Eu preciso viver pensando nisso. Então, qual será que é a vontade da cabeça? Pessoal, enquanto vocês vivem dentro da igreja, corpo de Cristo, qual é a vontade do Senhor Deus? Qual é a real vontade do Senhor Deus dentro da igreja? Qual é o objetivo do Senhor Deus? Qual é o seu objetivo? O que o Senhor Deus ele quer fazer? Vocês realmente viveram pensando até hoje como é isso?
Então agora precisam viver pensando nisso. E é por isso que a igreja nos diz desse jeito. Isaías 55. Isaías 55, versículo 8 e 9. Versículo 8 e 9. Eu irei ler. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Pense bem, o corpo não existe pensamento, o corpo ele só age do jeito que a cabeça ordena. Então, mas nós que estamos vivendo nesse corpo, nós temos o quê? Um pensamento próprio. Nós temos as falas do Senhor. O Senhor ele fala, o seu pensamento, o seu plano não é para depender disso. Jogue fora. Não é mesmo? Versículo 7, vamos ler todos juntos. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então nós precisamos jogar fora os nossos pensamentos. O que significa jogar fora, abandonar os nossos pensamentos? Então eu preciso me sujeitar no Senhor. Existe o meu pensamento, mas eu preciso me sujeitar nessa vontade do Senhor. Quando nós olhamos a palavra de Provérbios também, realmente capítulo 3, versículo 5, 6, nós precisamos o quê? Não devemos inclinar para o nosso próprio entendimento. Nós precisamos lembrar dele em todos os nossos caminhos e ele endireitará as nossas veredas, não é mesmo? Então nós precisamos buscar o Senhor, fazer essa vontade do Senhor, a vontade da cabeça. Então nós precisamos pensar na relação da cabeça e o corpo. Nós estamos num corpo onde não pensa. Esse corpo ele não pensa. Nós não conseguimos pensar. Nós somente recebemos o que a cabeça nos passa. Então, mas o corpo ele fala, eu consigo, eu quero fazer isso. Então quer dizer que o corpo está correndo sem cabeça por aí. Isso é ser insensato diante do Senhor Deus. E é por isso que primeiro nós precisamos depender do Senhor. Depender do Senhor. Então isso quer dizer o quê? Isso é buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Segundo, dentro da igreja, na casa de Deus, como é que nós devemos agir? Na casa de Deus, como é que eu ajo? Eu preciso receber o exemplo de Cristo. Eu preciso receber o exemplo de Cristo. Pense bem, o Senhor Jesus ele veio para este mundo com diversos objetivos. Para fazer a vontade do Pai, também para restaurar a glória de Deus, para nos perdoar dos nossos pecados. Então ele tem vários formatos de Cristo. Mas uma coisa que é exata aqui, ele veio para viver uma vida para nos mostrar exemplo. Então, será que o Senhor ele precisa receber batismo ou não? O Senhor não precisa de batismo. O Senhor é o próprio Deus. Então, mas o Senhor ele foi batizado. Então, uma pessoa que recebeu a salvação através da morte e ressurreição do Senhor Jesus, receber a salvação, ele precisa ver isso e precisa receber como exemplo. Como em João capítulo 13. O Senhor lavou os pés dos discípulos. Lavando os pés dos discípulos. O Senhor ele disse uma palavra para eles. O que é essa palavra? Vamos procurar. João capítulo 13. João capítulo 13. Versículo 12. Eu irei ler. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Versículo 15, vamos ler todos juntos. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também.
Então, a palavra que o Senhor ele está dizendo aqui, nós podemos ver que o Senhor ele está dizendo: vocês sabem por que eu fiz isso? Para vos dar exemplo. Então, assim como eu fiz, para que vós também façais da mesma maneira. Então, a igreja, como o Senhor ele faz, nós precisamos viver da mesma maneira. Isso é a vivência da igreja. Tá, as coisas que eu devo fazer dentro da igreja é isto. Como o Senhor ele fez, eu preciso fazer também. Se o Senhor ele fez, eu faço também. Não é mesmo? Quando nós lemos a palavra de Deuteronômio, nós podemos descobrir algo impressionante ali. O que é o Deuteronômio? Então, o Deuteronômio fala que é desvendar a palavra de Deus. Então, quando nós lemos essa palavra de Deuteronômio, o que se repete ali? Ele diz para guardar e agir, fazer, guardar e fazer, guardar e fazer, guardar e fazer. Ele fala continuamente. O que isso significa? É a palavra de Moisés. Vamos procurar. Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 3. Então, capítulo 1, versículo 3. Então, vamos ler. Eu irei ler. E sucedeu que no ano 40º, no mês 1º. Então, aqui quer dizer que agora só falta 2 meses para eles terminarem a vivência dentro do deserto, não é? Está quase acabando, porque estão o quê? Já quase praticamente 40 anos, né? No primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe mandara acerca deles. Então, ele falou tudo o que o Senhor havia ordenado para ele durante 40 anos, ele contou para o povo. E o que ele continuamente fala? Se nós olharmos no capítulo 4, versículo 1, ele fala sobre esse formato dele contando todas essas palavras. Capítulo 4, versículo 1. Então são palavras bem repetitivas, mas vamos ler todas elas. Eu gostaria que vocês pudessem observar muito bem. Capítulo 4, versículo 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, e entreis, e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Guarda-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos do povo. E ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é a nação sábia e entendida. Então ele está dizendo para não simplesmente ouvirem, mas precisam ouvir e precisam cumprir, precisam agir. Ele continuamente está repetindo para ouvir e cumprir. Capítulo 5, versículo 6. Então, capítulo 5, versículo 1 primeiro. Então, gostaria que vocês pudessem pensar nisso primeiro. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-eis e guardá-los-eis para os cumprir. Então, aqui ele está dizendo para cumprir. Então, a palavra de Deuteronômio, qual é o foco aqui? Não é simplesmente ouvir a palavra de Deus. Precisa fazer o quê? Cumprir. Precisa cumprir. Ele repete continuamente. Capítulo 6, versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais na terra que mana leite e mel. O Senhor ele já disse que tem uma bênção esperando por eles. Quando? Quando eles ouvirem? Não, quando eles ouvirem e guardarem. Capítulo 8, versículo 1. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Ele está dizendo para ouvir e cumprir. Então, olha, para guardar. Então, aparecem várias palavras assim. Como nós conhecemos muito bem, Deuteronômio capítulo 17, versículo 19 também. Ele já disse, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para cumpri-los. Então olhem só o tema que aparece em Deuteronômio. Não é para ouvir,
Não é para só ouvir, é para cumprir, é para guardar. Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. Aqui nós podemos ver que o Senhor ele está dizendo para o povo que quando eles obedecerem, eles serão abençoados, quando desobedecerem, eles serão amaldiçoados. Capítulo 28, versículo 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as ações da terra. Quer dizer que o quê? Quando você ouvir e guardar, não é? Versículo 9. O Senhor te confirmará para si como todo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Versículo 13. E o Senhor te porá por cabeça e não por caudas, e só estarás em cima e não embaixo. Se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. É para o quê? Ouvir e fazer o quê? Guardar e cumprir. Nós podemos ver continuamente, aparece todas as palavras subsequentes, até capítulo 32 também. Por que ele está dizendo isso dessa maneira? Ele está dizendo para Moisés, para ensinar para o povo de Israel, para eles ouvirem, para guardar e cumprir. E já que ele soube que eles não haveriam de ouvir, de guardar e cumprir, ele mandou ele fazer uma música para eles. E é por isso que depois de todos eles fazerem essa música e cantarem essa música, depois de cantarem todo esse conteúdo dessa música, ele escreveu tudo isso e o Senhor, ele disse depois, Deuteronômio capítulo 32, vamos procurar, Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32, nós podemos ver que é o cântico de Moisés, não é? Então, Deuteronômio capítulo 32, versículo 44. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo o povo, disse-lhes, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Qual é o ponto central de Deuteronômio? É para cumprir e guardar. Cumprir e guardar. É para pôr em prática. Nós ouvimos e fazemos o quê? Nós ouvimos e encerramos. Nós precisamos ouvir e pôr em obra. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor Deus e pôr em obra. Nós estamos ali brigando, entrando em conflito, em contritos. Não vamos ter quando nós obedecemos. Por que nós não conseguimos perdoar uns aos outros? Isso vai desaparecer quando nós colocamos em obra, quando nós praticamos e guardamos. Então, existem os mandamentos diante do Senhor Deus, não é? O próprio Senhor Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que amei-vos uns aos outros, assim como eu vos amei a vós outros. Então, quer dizer que quando nós ouvimos essa palavra do Senhor e guardamos, nós realmente estamos vivendo dentro do Senhor. Claro que existem esses pontos, e é por isso que nós estamos louvando essa palavra do Senhor, estamos guardando a sua vontade. Tem muitas pessoas que assim fazem, mas tem muitas pessoas que não conseguem fazer assim. Então, e depois, para Moisés, o Senhor ele disse em Deuteronômio sobre Moisés dessa maneira. Existe a avaliação final de Moisés. Como é que o Senhor ele avaliou a Moisés no final? Qual é a última avaliação que o Senhor ele vai fazer olhando para mim? Nós precisamos pensar, qual é a avaliação de Deus para mim? Qual é a avaliação de Deus para Moisés? Deuteronômio capítulo 34, versículo 12. Versículo 12. É a última palavra, vamos ler todos juntos. E em toda a mão forte e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo o Israel. Então ele avalia Moisés dessa maneira. Então Moisés ele ensinou diversas palavras do Senhor continuamente, mas qual é a avaliação final do Senhor? É aquele que cumpriu toda a palavra do Senhor. Então nós precisamos ser avaliados desse jeito pelo Senhor também. Como é que eu preciso agir na casa do Senhor? Então nós precisamos realmente pôr em obra. Então na palavra de Filipenses capítulo 4 ele disse para nós ouvirmos e aprendemos e fazemos o quê? Precisamos pôr em obra, em prática. Então todas as coisas que nós fazemos existe a bênção do Senhor. Então nós temos essa lei do Senhor, todo aquele que ouve essa lei do Senhor e o guarda é aquele que ouve e não simplesmente ouve, mas a pratica. É por isso que a pessoa que pratica, ele é bem-aventurado, ele é abençoado diante do Senhor.
Então, por fim, na casa do Senhor, como é que nós devemos agir? Então, se nós olharmos em 1 Timóteo, capítulo 3, ele disse, realmente, eu vos escrevo para que saibais como deveis andar, convém andar na casa de Deus, não é? E depois ele fala capítulo 4, 5 e 6. E o que são esses capítulos 4, 5 e 6? É para ele não se desamparar no meio da fé, não se perder na fé. Para você não cair na fé, não é para brigar, não é para entrar em conflito. Mesmo que tenha a tentação da carne, é para vencer. Mesmo que você tenha o coração de julgar, você precisa ter o que? A mansidão, a paz dentro do seu coração. Então isso é a palavra de Timóteo, capítulo 4, 5 e 6. Então por que ele continuamente diz essa palavra? Então, porque muitas vezes você decai na fé. Então nós estamos dentro da igreja, da casa de Deus. Então, o que é a coisa mais importante? É seguir o Senhor e, por fim, encontrar-se com Ele. Encontrar-se com Ele. Então não devemos desistir no meio. Vamos ler um monte de palavra e vamos terminar. Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, versículo 14. Versículo 14. Hebreus capítulo 3, versículo 14, vamos ler todos juntos. Porque nos tornamos participantes de Cristo. Versículo 14. Eu estou lendo o versículo 15, perdão. Vamos ler de novamente, todos juntos. Versículo 14, vamos ler todos juntos. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Então nós precisamos ser o quê? Participantes de Cristo. Então quer dizer que nós precisamos o quê? Usufruir dessa paz que o Senhor nos permite. Quando? Quando nós iniciamos e até o fim nós o suportamos. E é por isso que dentro da igreja, que é corpo de Cristo, dentro dessa igreja de Cristo, nós não devemos nos desfalecermos na fé. Então quer dizer que o Senhor ele já nos disse, já nos ensinou sobre a videira. O Senhor ele já nos ensinou sobre a igreja, não é? O Senhor ele já falou sobre a criança, então realmente até como saber quem é a verdadeira mãe ou não, ele deu diversas parábolas nos ensinando. Em todas essas coisas, enquanto nós aprendemos, nós precisamos fazer o quê? Precisamos permanecer dentro da igreja. Essa é a vontade do Senhor Deus. Então, realmente, como a igreja é precioso, como o Senhor é surpreendente. Isso dentro da nossa vivência, todos os dias nós precisamos viver orando. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, nós agradecemos por essa sua grande graça, pelo seu grande sacrifício, pelo seu amor. Nós agradecemos pelo Senhor ter nos salvo. Senhor, nós estamos dentro dessa sua igreja que é corpo de Cristo. Senhor, que o Senhor que está como a cabeça, que nós possamos viver obedecendo a essa vontade da cabeça, que nós não façamos a nossa própria vontade, mas possamos sujeitar a vontade da cabeça. Que o Senhor nos permita para que nós possamos viver assim, sendo conduzidos de forma humilde. Oramos diante do Senhor pedindo a graça para o retiro de outono também. Senhor, todo o nosso tempo, que nós possamos depender somente do Senhor. Nós agradecemos e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos protege dentro da igreja, corpo de Cristo. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.